Boa noite. Boa noite. O juiz Sérgio Moro manda a Polícia Federal retirar a referência ao ministro Dias Toffoli do Supremo em relatório da Lava Jato. Petrobras calcula em 7 bilhões de reais as perdas causadas pela corrupção nos contratos com Odebrecht. Ex-senador Delcídio do Amaral afirma que defesa de Lula pratica vitimização ao exigir indenização milionária por acusações. Presidentes de tribunais de justiça discutem com a ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo, a questão dos supersalários. No meio do feriadão e a 40 dias do Natal, o movimento de compras aumenta nas regiões de comércio popular. No metrô e nas padarias continua a campanha para resolver a falta de troco. Uma em cada 2 moedas está guardada. No Capão Redondo, moradores reclamam de rachas de motociclistas. Eles andam em alta velocidade pelas ruas do bairro, fazem barulho e ameaçam os pedestres. Os moradores dizem que já chamaram a polícia, mas não adiantou nada. Esse é o chamado Racha do Engenho. O vídeo feito por um telespectador mostra o perigo das manobras em alta velocidade no meio do trânsito. Os motociclistas se encontram todos os domingos nesta avenida, aqui no Parque do Engenho, bairro do Capão Redondo, no extremo sul de São Paulo. Essa moradora, que prefere não se identificar, diz que o problema começou há cerca de 4 meses. Segundo ela, a avenida se tornou um novo ponto de encontro, depois que os praticantes provocaram a morte de uma pessoa nas imediações. Elas empinam motos, elas fazem um barulho ensurdecedor, eles ficam descendo e subindo a avenida o tempo todo, e risco para todos, para os moradores que residem na avenida, enfim, para as próprias pessoas que assistem o show, né? Tem plateia, é um absurdo. O local fica a cerca de 1 quilômetro do 47º Distrito Policial do Capão Redondo. Segundo a moradora, a polícia nunca aparece quando é chamada. O que deixa a gente chocado é a ausência dessa polícia que está aqui ao lado. Não é possível que eles não ouvem um barulho. Os praticantes também se arriscam em outras vias da cidade e também da Grande São Paulo. Muitas vezes, eles usam veículos modificados para aumentar a potência e o barulho dos motores. Em Guarulhos, as motos dão lugar aos carros. Um exemplo é o chamado Racha Atacadão, onde os motoristas disputam corridas com motores adaptados. A situação foi denunciada pelo Jornal da Gazeta recentemente. De acordo com o Código de Trânsito, quem participa de competições não autorizadas com veículos em vias públicas pode ser punido. Segundo o Denatran, a infração é gravíssima, sujeita a multa de R$ 2.934,70. Em nota, a Polícia Militar afirmou que entre janeiro e setembro deste ano, prendeu 513 pessoas praticando crimes e recuperou 758 veículos roubados. O texto diz ainda que, quanto ao problema de trânsito, são feitas operações específicas para combater os rachas. Juiz Sérgio Moro manda a Polícia Federal tirar de relatório citação do ministro do STF, Dias Toffoli, num prazo de 3 dias. O relatório da Polícia Federal afirma que a família do pecuarista José Carlos Bunlai não tinha só influência sobre agentes políticos do Poder Executivo, mas também na Suprema Corte, na pessoa do ministro Dias Toffoli. Atualmente, o ministro é vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e deve assumir a presidência em 2018. O documento da Polícia Federal foi anexado aos autos da Operação Lava Jato e teve como base documentos e dados apreendidos no endereço de Maurício Bunlai, filho do pecuarista. O relatório aponta ainda uma série de contatos com pessoas ligadas ao governo do ex-presidente Lula. Existiam telefones da Granja do Torto, assim como dos ex-ministros José Dirceu e Gilberto Carvalho. No segundo mandato de Lula, Dias Toffoli foi advogado-geral da União, de 2007 a 2009. Antes, advogou nas campanhas presidenciais do petista, em 98, 2002 e 2006. Em 2009, foi indicado ao cargo de ministro do Supremo por Lula. No entanto, o relatório da Polícia Federal diz que a simples menção a nomes ou fatos contidos no documento não significa o envolvimento dos citados em delitos.
Ao mandar excluir o nome de Toffoli do relatório, o juiz Sérgio Moro mostrou irritação. Ele considerou que citação é uma afirmação leviana e advertiu que o fato de algum investigado ter, em sua agenda, números de telefone de autoridades públicas não significa que ele tem qualquer influência sobre essas autoridades. Não é a primeira vez que o nome de Dias Toffoli aparece na Lava Jato. O ministro teria sido citado nas negociações de delação premiada de Léo Pinheiro, ex-presidente da OAS. Depois da divulgação do caso na imprensa, a Procuradoria-Geral da República suspendeu o acordo do empreiteiro. José Carlos Bunlai foi condenado na Lava Jato a 9 anos e 10 meses de prisão. Ele é acusado de ter feito um empréstimo fraudulento em 2004 de 12 milhões de reais junto ao Banco Chaim. O dinheiro teria sido enviado ao PT. De acordo com os investigadores da Lava Jato, em função desse empréstimo, o Grupo Chaim foi favorecido por um contrato sem licitação com a Petrobras em 2009. Logo após a ordem de Moro, o delegado federal Felipe Passi, responsável por essa investigação, reconheceu o erro no relatório e disse que é impossível atribuir a suposta influência da família Bunlai ao ministro Dias Toffoli. O gabinete de Dias Toffoli no Supremo Tribunal Federal informou que o ministro nunca teve relação de amizade com o José Carlos Bunlai e não conhece os filhos do pecuarista. A Petrobras estimou em pelo menos 7 bilhões de reais os desvios em contratos com a Odebrecht. A informação foi divulgada pelo jornal Estado de São Paulo. A estimativa ainda é preliminar e o rombo foi constatado a partir de auditorias internas da estatal. Os valores não incluem apenas obras de engenharia, mas também superfaturamentos aplicados em contratos de construção de unidades operacionais, de fornecimento de equipamentos como sondas e de prestações de serviços como exploração de petróleo. Segundo o jornal Estado de São Paulo, o valor de 7 bilhões ainda pode subir. A Petrobras aguarda a homologação do acordo de delação premiada de cerca de 70 funcionários da empreiteira. A lista de negócios da Odebrecht com a Petrobras é grande. Vai de grandes obras no Brasil a contratos para a prestação de serviços na área de segurança e meio ambiente em 10 países onde a estatal tem atividades. O ex-presidente do grupo, Marcelo Odebrecht, continua preso. Ele negocia há meses um acordo de delação. O pai dele, Emílio Odebrecht, não foi preso, mas também deve fechar colaboração com a justiça. A delação dos executivos da empreiteira promete abalar o mundo político. Deve implicar o presidente Temer, seus ministros como José Serra, de Relações Exteriores, do PSDB, Eliseu Padilha, da Casa Civil, Gedel Vieira Lima, da Secretaria de Governo, ambos do PMDB, além dos ex-presidentes Lula e Dilma, senadores, deputados e governadores. Presidentes de 25 tribunais de justiça de todo o Brasil se reuniram hoje com a presidente do STF, a ministra Carmen Lúcia, para falar sobre a questão dos supersalários. Alguns presidentes de tribunais consideraram a criação da comissão, instalada no Senado por Renan Calheiros, uma espécie de retaliação ao Poder Judiciário. Hoje no Twitter, a relatora da comissão, senadora Cátia Abreu, do PMDB, disse que não pretende fazer uma caça às bruxas e que não concorda com a desmoralização dos poderes e que vai trabalhar com pragmatismo e racionalidade. Ela disse também que se houver distorções, elas serão corrigidas. A Constituição estabelece que funcionários dos 3 poderes devem ganhar no máximo R$ 33.700. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Começou a funcionar no Senado uma comissão que fará um inventário dos supersalários dos 3 poderes da República. São salários que furam o teto de R$ 33.700 por mês. A ideia foi de Renan Calheiros. Ele tenta desviar as atenções do seu prontuário para os contra-cheques anabolizados, sobretudo os de magistrados e procuradores. Reunidos hoje com a presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, alguns presidentes de tribunais de justiça dos estados se referiram a essa iniciativa de Renan como uma retaliação. Você que paga em dia os seus impostos deve rezar para que essa briga seja levada às últimas inconsequências. O último senador que se desentendeu com magistrados foi Antônio Carlos Magalhães, o ACM. Isso aconteceu em 1999. A desavença resultou na instalação de uma CPI do Judiciário. Descobriu-se o escândalo da obra do TRT de São Paulo, um desvio de 169 milhões de reais em valores da época. O juiz Nicolau dos Santos, o Lalau, foi parar atrás das grades.
Um senador empreiteiro, Luiz Estevão, foi cassado e a CM teve de renunciar ao mandato por ter violado o sigilo do painel do Senado. Veja quanta coisa boa aconteceu. Para completar, o ex-senador Luiz Estevão, que vinha abusando do direito de recorrer para escapar da cadeia, hoje está em cana. No instante em que o governo quebrado briga para aprovar a emenda do teto dos gastos, os desvios de verbas públicas e os supersalários ilegais são anomalias que ofendem a dignidade dos brasileiros que estão no olho da rua ou condenados pelo salário michuruca à pena do fim do mês perpétuo. Que a briga de Renan com o judiciário avance, que o senador seja julgado rapidamente, que os supersalários sejam expostos na vitrine. O momento pede rapidez e transparência. Na penumbra do Estado brasileiro, repleto de roubos e privilégios, todos os gastos são pardos. Boa noite. O ex-senador Delcídio do Amaral diz que o ex-presidente Lula participava de perto do que ocorria na Petrobras durante seu governo. A declaração de Delcídio foi numa entrevista ao jornalista Cláudio Tognoli, da Rádio Jovem Pan. Segundo Delcídio, Lula era um presidente protagonista, atuante, especialmente em questões relacionadas à Petrobras. No caso do governo Lula, a Petrobras teve uma participação muito mais ampla no governo, porque era uma política de Estado. Por quê? Porque a Petrobras, como alavancadora de desenvolvimento, alavancadora do crescimento do país, então isso naturalmente exigia um posicionamento claro e um acompanhamento muito mais próximo de um presidente da República e seus ministros do que, por exemplo, em outros governos. Ou seja, o Lula acompanhava de perto. Acompanhava, conhecia, claro, conhecia bem. Em delação premiada, Delcídio do Amaral, que foi líder do governo Dilma no Senado, disse que partiu de Lula a ordem expressa para oferecer dinheiro à família do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró. O objetivo era que ele não fizesse delação premiada e nem citasse o suposto esquema de compra de sondas superfaturadas pela estatal, envolvendo José Carlos Bunlai. Delcídio foi parar na prisão em novembro do ano passado, depois de o filho de Cerveró, Bernardo Cerveró, gravar a conversa em que Delcídio oferece ajuda ao ex-diretor da Petrobras, que na época estava preso. Em maio deste ano, Delcídio teve o mandato no Senado cassado. Lula, o ex-senador do PT, Bunlai e o banqueiro André Esteves são réus na Justiça Federal de Brasília. Eles são acusados de tentar atrapalhar as investigações da Lava Jato ao tentar comprar o silêncio de Nestor Cerveró. A defesa do ex-presidente Lula entrou na justiça na semana passada contra Delcídio. Os advogados do ex-presidente pedem R$1,5 milhão de indenização por danos morais. Ao comentar o assunto, Delcídio disse que a defesa de Lula bate na tese da vitimização. Só que as investigações já estão muito avançadas em função da colaboração que eu prestei. Portanto, tudo como dantes no quartel de Abrantes, não alterou absolutamente nada. Em nota, a defesa do ex-presidente Lula informou que o ex-senador Delcídio do Amaral mentiu sobre a compra do silêncio de Nestor Cerveró e está sendo processado por este motivo. Depois dos espaços para os food trucks, São Paulo vê agora o surgimento de áreas que reúnem, além da comida, comércio e artes, tudo em lugares abertos e que pensam também na sustentabilidade. O lugar no Butantã começou como um pátio para os famosos trailers de comidinhas. Alguns permanecem, mas agora dividem espaço com um centro de comércio. As lojas funcionam em containers, antes usados para levar cargas em navios. De roupas e acessórios, a quitanda e oficina de bicicleta. A gente descobriu essa oportunidade aqui no Vila Butantã, que aí a gente acabou trazendo a nossa primeira loja para cá. Por causa do fator sustentável? O fator sustentável, também pela acessibilidade na frente da ciclovia, né? E na região do Butantã a gente sentiu que estava carente em relação a suportar os ciclistas e tudo mais. Tem jeito de shopping, mas com espaço para exposições e uma diferença fundamental. Esse conceito aberto, a céu aberto. Bom, faz parte desse movimento que o mundo está fazendo, né? Vai para a rua, para que você vai ficar dentro de um shopping, né? As últimas gerações cresceram dentro de shopping. O meu filho quer tomar sol, o meu filho quer tomar chuva, ele não se importa com isso. Então é alguma coisa que já vem acontecendo em outros lugares e São Paulo não ia ficar atrás, né? Eu gosto pro bairro, acho que todo bairro tinha que ter esses espaços mais diferentes, né? Não tão comerciais, mas... enfim, coisas diferentes que a gente não vê em todo lugar. É
um centro de consumo, de compras, mas que tem uma proposta ecológica. Todo o lixo vai para uma cooperativa de reciclagem. A limpeza é feita com água da chuva. E espalhados aqui pelo terreno, existem jardins como este aqui, olha, que foram plantados dentro de uma caçamba de entulho e que reúnem espécies nativas da Mata Atlântica. Então, isso aqui é um pedacinho da floresta que existia aqui nessa região 200 anos atrás. Em Pinheiros, conceito parecido. Na galeria tem bar, comida e artesanato. Eu acho bem legal, acho bem democrático e você atrai um público, o que quer comer, o que quer só brincar e o que quer comprar, e aí no fim todo mundo acaba vendo. Para mim que estou expondo é vantajoso. Os containers aqui funcionam como espaços coletivos de trabalho para artistas de várias vertentes. Ambiente despojado para conviver e integrar o bairro. Tentar juntar tudo, criar um espaço que seja uma plataforma de lançamento de outras empresas e de unir essas formas todas de arte. O último feriado prolongado do ano, antes do Natal, atraiu milhares de pessoas para a região de comércio popular de São Paulo. A 25 de março e o Brás tiveram um movimento intenso desde as primeiras horas do dia. No bagageiro do ônibus que veio do Rio de Janeiro, quase já não havia mais espaço para as compras. Resultado de uma madrugada inteira de excursão dentro da feirinha do Brás, na região central de São Paulo. Hoje o movimento, mesmo com a chuva, continua bom. Todos compraram, todos estão satisfeitos com as compras. Movimento que até superou as expectativas dos comerciantes. Mais de 25 mil pessoas passaram nesta manhã pela Feira da Madrugada. O horário de pico foi às 7h30. Na nossa região, a gente costuma dizer que não tem feriado, né? Na verdade, os feriados daqui as pessoas usam realmente para vir mais ainda. Essa lojista de Salvador, na Bahia, veio para São Paulo visitar a família e aproveitou para abastecer a loja para as festas de fim de ano. Na verdade, aqui é onde lança primeiro, né? A moda, o polo da moda. Então, aí fica todo mundo ansioso. Os últimos 3 feriados caíram no meio da semana em uma quarta-feira. O próximo será no domingo. Por isso, toda essa gente aqui está aproveitando a proclamação da República para vir até a região da 25 de março fazer aquelas comprinhas de Natal. Desde cedo, as ruas da região foram tomadas por pedestres e o trânsito parou. Teve até fila para entrar em algumas lojas. Há quanto tempo na fila? Já uns 20 minutos. 20 minutos. Os enfeites de Natal também foram uma atração à parte. Este comerciante veio de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, com uma lista enorme de encomendas. Muitas vezes não compensa, você compra até mais barato lá onde você está, mas não tem a diversidade que você acha aqui. Já a turista de Salvador estava de olho nos preços dos bonecos de Papai Noel. Não estou querendo levar coisas imensas, mas estou pensando no tamanho das malas. Esses Papai Noéis mesmo, por exemplo, lá é muito mais caro do que aqui. Aqui tem muito mais opção e o preço incomparável. A ladeira Porto Geral dava a visão mais ampla do formigueiro que a região virou. Cenário perfeito para a selfie da família de turistas que visitava a 25 pela primeira vez. Na primeira entrevista para a TV americana desde a eleição presidencial, Donald Trump repete a promessa de deportar até 3 milhões de imigrantes ilegais, mas se diz entristecido com as notícias sobre perseguições e intimidações a minorias. Na entrevista ao programa 60 Minutos da rede CBS, Trump pediu que a população pare de perseguir minorias e declarou que vai cumprir a promessa de deportar milhões de imigrantes em situação ilegal. Ele disse que o muro que prometeu fazer na fronteira com o México não vai ser só de tijolos e deve ter cercas em alguns trechos. Com relação aos protestos nas grandes cidades, afirmou que os americanos não precisam ter medo do futuro, mas insistiu que, em muitos casos, os manifestantes são profissionais. O republicano também garantiu que não vai tentar derrubar a legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Com relação às indicações para a Suprema Corte, Trump afirmou que os juízes vão ser favoráveis a restrições ao aborto e vão defender o direito constitucional de portar armas.
O presidente eleito também disse que vai manter alguns pontos da reforma de saúde do presidente Obama, que ele tanto criticou durante a campanha. O Kremlin anunciou que Donald Trump conversou por telefone com o presidente Vladimir Putin. O comunicado afirma que eles se comprometeram a combinar esforços contra o terrorismo e o extremismo internacional, que eles consideram o inimigo número 1 em comum. De acordo com o Kremlin, Putin e Trump planejam se encontrar pessoalmente. O atual ministro das Relações Exteriores da Alemanha vai ser o novo presidente. Frank-Walter Steinmeier é um crítico de Donald Trump. Frank-Walter Steinmeier tem 60 anos, pertence ao Partido Social Democrata, minoritário na coalizão de governo da chanceler Angela Merkel. Ele vai ser eleito chefe oficial de Estado numa Assembleia Especial do Parlamento em fevereiro. O atual presidente, Joachim Gauck, decidiu não se candidatar de novo. Steinmeier é a personalidade política mais popular da Alemanha e é conhecido pela sinceridade. Durante a campanha eleitoral americana, e mesmo depois do resultado, ele chamou Donald Trump de pregador do ódio. E a eleição de Donald Trump continua mexendo com o mercado. Economistas de bancos passaram a estimar uma queda menor dos juros na última reunião do Copom, marcada para o final deste mês. Os analistas estimavam uma queda de até 0,5% na Selic, mas agora o mercado prevê uma redução de 0,25%. A Selic está em 14%. O dólar voltou a subir hoje. A moeda americana terminou o dia cotada a R$ 3,44. É o maior valor do dólar desde junho. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. O efeito Trump está pesando no mercado e nas projeções do mercado, já que as propostas dele podem afetar a nossa economia. Nunca houve um suspense tão grande em relação ao presidente dos Estados Unidos quanto ao que ele pode tentar e o que pode conseguir fazer. Mas quase ninguém conta com a possibilidade dele entregar o que prometeu: mais crescimento, mais emprego e fortalecimento da economia. Ao contrário, o corte de impostos pode afetar o quadro fiscal. Já as barreiras comerciais, com taxação maior de importados, podem afetar a inflação. O resultado seria um gradualismo menor que o mercado vinha esperando na elevação dos juros pelo Federal Reserve, o Banco Central de lá. Juros mais altos podem ser uma forma de garantir maior estabilidade, mesmo com um custo em termos de crescimento, o que seria ruim para o mercado global, com os títulos americanos atraindo recursos de outros mercados. Em momentos de maior incerteza, são um porto seguro, mesmo que os Estados Unidos sejam o principal foco de incerteza. É a maior economia do mundo, a que emite dólares. O Brasil sofreria os efeitos através dessa maior instabilidade do mercado e da alta do dólar, que pode comprometer a esperada queda da inflação e também dos juros. O Banco Central deve ficar mais cauteloso enquanto não houver uma melhor definição de cenário. O mercado, como nós vimos, até já reduziu a previsão de corte da taxa básica agora no final de novembro para apenas 0,25. Antes dava como certa a redução de 0,5 ponto. Portanto, Trump pode dificultar mais a já difícil retomada da atividade econômica. O mercado, há várias semanas, vem piorando as projeções para o PIB, contando com uma retração mais forte este ano e reação mais modesta em 2017. Os dados mais recentes de atividade estão provocando essa revisão. O próprio governo já conta com um crescimento de apenas 1% no ano que vem. E Trump ainda pode prejudicar o Brasil indiretamente via comércio. A imposição de barreiras para produtos chineses pode influenciar a atividade na China, reduzindo as compras do país e os preços de produtos básicos que dominam a pauta exportadora do Brasil. Donald Trump, ou as ideias dele, era tudo o que o Brasil não precisava. Dependendo do quanto seguir adiante com as propostas que já apresentou, ele pode fazer a paradeira da economia se arrastar por mais tempo. Quanto ao dólar, o mercado já não descarta uma cotação na faixa dos 3,40, 3,50 no final do ano. O certo é que dificilmente vai se estabilizar na faixa dos 3,20, que era a aposta mais recente. Eu volto na quinta. Até lá. A falta de moedas para troco aqui em São Paulo obriga várias empresas a procurar soluções criativas para enfrentar esse problema. No comércio e no transporte público, realizar campanhas e promoções foi a saída, viu? Quem entra nesta padaria em Santo André, no ABC Paulista, logo vê o cartaz da promoção. A cada R$100 em moedas trocados pelo consumidor, ele ganha uma coxinha ou um doce. Para quem não tem todo esse valor, aí é só ir marcando as trocas de R$10 no cartão Fidelidade. A cartela cheia vale o brinde.
A máquina de contar moedas não para de trabalhar e agora não há falta de troco. Mas nem sempre foi assim. O dono da padaria já chegou a pedir moedas em lugares improváveis. A gente tinha parceria com alguns clientes que eram donos de empresas de ônibus, né? Então a gente tinha acesso, hoje inimaginável, né? Na tesouraria das empresas, entrava lá meio camuflado, entregava o dinheiro em espécie e trazia a moeda. Aí a gente começou a ir para algumas igrejas, em lojas de periferia que trabalham com mais troco. A falta de moedas para o troco obrigou o metrô de São Paulo a também fazer uma campanha. O passageiro pode trocar as moedas por cédulas nas máquinas caça-moedas, espalhadas em 8 estações. Esta usuária do metrô trouxe as moedinhas guardadas pela filha. E esse dinheirinho vai virar o quê? É o presente dela, ela que vai escolher agora. Até o dia 7 de novembro, o metrô recebeu quase 600 mil moedas. Foram 4.633 depósitos. A soma corresponde ao valor de R$ 162 mil. A falta de troco representa prejuízo para a companhia, que precisa dar descontos nas tarifas. Só este ano, 6 milhões de reais deixaram de ser arrecadados. Mas se elas andam sumidas no comércio, é porque estão guardadas ou até mesmo esquecidas em casa. De acordo com o Banco Central, 7,4 bilhões de moedas estão nos cofrinhos, gavetas ou no bolso dos brasileiros. O total de moedas acumuladas representa 32% das moedas emitidas até dezembro de 2015 em todo o país. Tereza, como muitos de nós, não tem o hábito de carregar as moedinhas. Você tem que tirar tudo da bolsa, aí você tira aquele seu porta-níquel com um monte de moeda, é desagradável, né? Diferente de seu Nelson, o comerciante aposentado sabe muito bem como elas fazem falta. Eu sempre trago moeda, facilitar, né? Facilita tudo, né? Para elas, para mim. O pessoal não gosta muito de moeda. Ah, se não gostar, pode dar para mim que eu quero. Leva embora. A chuva do fim de semana provocou mais estragos em São Paulo. Hoje cedo, uma árvore tombou sobre a rede elétrica na Avenida Doutor Arnaldo. O dia foi de muito trabalho para funcionários do serviço de poda da Prefeitura e também da Eletropaulo, na zona oeste da capital. Essa árvore de grande porte caiu e ficou presa em meio aos fios, no bairro do Sumaré. Os 2 sentidos da Avenida Doutor Arnaldo, na altura do número 1900, foram interditados. O poste chegou a entortar e a concessionária ainda precisa analisar quais os danos para os cabos e fios. Parte da rede elétrica precisou ser desligada para a execução dos trabalhos. Até a fiação mais alta foi afetada. Segundo os próprios funcionários da Eletropaulo aqui no local, esse fio conduz uma voltagem de 13.000 volts, que é responsável pelo abastecimento da rede elétrica aqui da região. O fio se rompeu e chegou até a provocar um incêndio. O Corpo de Bombeiros também precisou ser acionado. Nessas imagens feitas por um morador, é possível ver muita fumaça entre os fios e os galhos. Para quem presenciou o momento da queda da árvore, o susto foi grande. Só deu um estalo e a árvore deitou, trazendo a fiação. Não pode nem ficar perto, né? Que costuma cair uns galhos que já estavam seco. Cai, inclusive meu carro estava aqui, caiu em cima esses dias para trás. Entendeu? Eu fico com receio, sim, com certeza. A AES Eletropaulo afirma que a energia foi religada na região por volta das 6 da tarde. A CET informou que o trecho da Doutor Arnaldo, bloqueado pela árvore que caiu, foi liberado por volta das 4h40 da tarde. E a semana começou fria e úmida, né? Como falamos na reportagem, o dia de hoje foi de muita nebulosidade e chuvas. Com isso, a máxima ficou em torno dos 22 graus, friozinho, né? E à noite agora essa chuva deve continuar em toda a cidade e vai esfriar ainda um pouco mais. Vamos aos detalhes da previsão para o feriado, com Mariana Armentano. O tempo vai ficar instável em boa parte do país nesse feriado. Na verdade, o tempo só fica firme nessa pequena área em amarelo que pega ali o interior do Nordeste. Em todas as outras áreas deve chover e os maiores volumes de chuva são esperados entre o Nordeste de Minas Gerais e a divisa com o Espírito Santo. Vamos ver aqui a nossa tabela de temperaturas?
Olha só, a capital gaúcha terá um dia bem quente, com máxima de até 33 graus amanhã. Em Belo Horizonte, máxima de 27. Em Salvador deve chover fraco, mas o sol predomina, calor de 30 graus por lá. E em Fortaleza, mínima de 24 e máxima de 32, sem nenhuma gota de chuva. Agora, no detalhe, o mapa aqui de São Paulo. Para todo o estado, a previsão é de tempo instável, com muita nebulosidade, principalmente aqui na faixa leste, o que inclui o litoral e a capital. Pelo interior, ainda faz calor. Chega a fazer até 31 graus em Presidente Bernardes e em Araçatuba e 32 em Votuporanga. Mas nas cidades litorâneas, a máxima não vai passar dos 25 graus. Para a capital, o dia amanhã ainda vai ser bem friozinho. Nessa próxima madrugada, a mínima vai ficar em torno dos 17 graus e à tarde a máxima não vai passar dos 22 graus. Aí na quarta-feira esquenta mais, faz até 28 e não deve chover, mas na quinta o tempo vira novamente e a máxima prevista é de 27 graus. A maior superlua em quase 70 anos apareceu primeiro na Ásia e na Oceania. Quem está no sudeste e no centro-oeste do Brasil não deve conseguir ver o fenômeno por causa do céu encoberto. Japão, Hong Kong e Austrália são alguns dos países que já viram a superlua. O fenômeno acontece quando o satélite está completamente iluminado pelo Sol e chega ao ponto mais próximo da Terra. A distância varia durante o ano por causa da órbita elíptica. Agora são só 356 mil quilômetros, quase 30 mil quilômetros mais perto da Terra que a média normal. A última vez em que a Lua chegou tão perto da Terra foi em 1948. A Nova Zelândia teve novos tremores depois do terremoto que deixou pelo menos 2 mortos. O forte terremoto atingiu a Nova Zelândia logo depois da meia-noite, horário local. Centenas de réplicas foram sentidas hoje. Logo depois do abalo foi emitido um alerta de tsunami, mas depois foi cancelado. Helicópteros militares devem ser enviados para resgatar cerca de 1.000 turistas e centenas de moradores que estão isolados em Kaikoura, na Ilha do Sul. A Nova Zelândia fica no limite das placas tectônicas da Austrália e do Pacífico, que formam o Círculo de Fogo e tem até 15 mil tremores por ano. Continua foragido um homem acusado de matar a ex-namorada dentro do prédio onde ela morava, na zona sul de São Paulo. O crime aconteceu no sábado. A polícia identificou Hugo Alexandre Gabriche como suspeito de ter matado a ex-namorada Edna Maralina da Silveira, de 28 anos. O crime aconteceu na madrugada do último sábado. Ele aproveitou a chegada de um entregador de pizza para entrar no prédio na Vila Mariana, na zona sul da capital paulista. Edna levou 8 tiros, foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Um amigo que também estava no apartamento foi atingido 2 vezes. Sobreviveu ao ataque e contou à polícia que foi Hugo o autor dos disparos. A jovem morou 6 anos com o ex-companheiro em Goiás e se separou dele recentemente. Há cerca de 6 meses ela se mudou para São Paulo, começou a receber ameaças e entrou com pedido de medida protetiva contra Gabriche. A polícia quer saber justamente por que Edna revogou essa medida na semana passada. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, a Polícia Civil vai pedir a prisão temporária de Hugo na quarta-feira. O caso está sendo investigado pela 1ª Delegacia de Defesa da Mulher, na Sé. Foram remarcados os depoimentos de 2 guardas civis municipais de Santo André, que estavam previstos para hoje. Eles são suspeitos do assassinato dos 5 jovens encontrados mortos em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Os corpos foram achados no domingo passado, dia 6, mas os jovens estavam desaparecidos desde o dia 21 de outubro. Os 2 guardas civis de Santo André eram esperados aqui no DHPP, no centro de São Paulo. Mas como hoje é ponto facultativo, os depoimentos devem ficar para quarta-feira. A participação dos GCMs na morte dos 5 jovens é uma das linhas de investigação da polícia. Outro guarda civil municipal de Santo André já está preso. Ele confessou ter criado um perfil falso de uma mulher na internet e convidado os rapazes para uma festa em Ribeirão Pires, que nunca aconteceu. Segundo o guarda, era uma emboscada para reunir os rapazes e levá-los até a polícia. Mas ele nega a participação no crime. 2 dos jovens são suspeitos de envolvimento na morte de um GCM de Santo André em setembro.
A polícia também trabalha com a hipótese de participação de grupos de extermínio e até do envolvimento de policiais na chacina. No fim de semana, os 5 jovens foram enterrados. As famílias ficaram muito emocionadas e, com revolta, disseram que vão lutar por justiça. Muita dor a gente está sentindo, não tem nem palavras. Você vê que a minha esposa não tem nem condições de falar. Ela está tão mal com a perda do meu filho, porque eu só peço justiça, gente. Só o que eu tenho para falar é só justiça. Vamos agora ao comentário de política com Bob Fernandes. Novembro, mês da contabilidade macabra do número de mortes violentas, homicídios, no ano anterior. Tomografia das vísceras do país, divulgada pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Em 2015, 58.496 mortos por violência. Seguimos rondando 60 mil por ano. Em 3 décadas e meia, 1,5 milhão de homicídios, assassinatos, latrocínios. Em 5 anos, a terrível guerra da Síria matou o mesmo que o Brasil matou nesses mesmos 5 anos, 300 mil pessoas. Em 3 décadas e meia se matou no Brasil 500 mil de pessoas a mais do que a soma de todos os mortos pelas guerras do Golfo, Iraque e Síria. O Anuário 2016 usa a expressão aqui utilizada há anos, guerra civil não declarada. Pergunta no anuário, por que os descamisados estão matando os sem camisa e vice-versa? Comprova a pesquisa. A grande maioria dos mortos é das periferias, inclusive os policiais. No ano passado, 393 policiais ou vigilantes, seguranças, mortos. Nos últimos 6 anos, 2.572 policiais mortos. Por seu lado, a polícia mata muito. Mortes por intervenção policial. Honduras, país mais violento do mundo, tem taxa de 1,2 mortes a cada 100 mil habitantes. No Brasil, essa taxa é de 1,6 mortes. Mais violência, mais medo, mais cresce o negócio da segurança e o número de mortos. As forças públicas de segurança do Brasil têm 552.399 pessoas. Segurança e vigilância privada tem outros 700 mil empregados. Portanto, um exército com 1.200.000 soldados. Um policial ou vigilante para cada 171 pessoas. E segue a matança. Há uma década, de maneira ininterrupta, a corrupção está nas manchetes. Milhões foram às ruas protestar contra a corrupção. Por que a notícia de 60 mil vidas apagadas pela violência não dura 48 horas nas manchetes? Por que indiferença, silêncio diante de 65 mil pessoas mortas a cada ano? Porque são mortos PPP, das periferias, pobres quase sempre, pretos quase sempre e jovens. Porque nessa guerra entre descamisados e sem camisa, cada morto, pobre, preto e periférico é apenas um número, é estatística. Boa noite. Fundador do site Wikileaks, Julian Assange, foi interrogado por procuradores na Embaixada do Equador em Londres. Ele está abrigado no prédio da embaixada há 4 anos. Uma procuradora-geral sueca foi à embaixada para questionar Assange por meio de um procurador equatoriano sobre as acusações de estupro, que ele nega. O australiano de 45 anos se refugiou na embaixada em 2012 para evitar a extradição para a Suécia. Ele teme uma extradição posterior para os Estados Unidos, onde corre uma investigação criminal sobre a publicação pelo Wikileaks de centenas de milhares de documentos secretos da diplomacia americana. O relator do projeto de lei com medidas de combate à corrupção, o deputado Onyx Lorenzoni, do DEM, retirou do parecer dele a proposta para que juízes e integrantes do Ministério Público possam responder por crime de responsabilidade. Segundo o site de notícias G1, a decisão foi tomada depois de uma reunião que terminou há pouco entre representantes do Ministério Público Federal com membros da comissão especial que analisa o projeto. O procurador Deltan Dallagnol, que coordena a força-tarefa da Lava Jato, estava entre os presentes. O projeto 10 Iniciativas de Combate à Corrupção conta com o apoio do Ministério Público Federal e foi apresentado à Câmara dos Deputados neste ano com mais de 2 milhões de assinaturas de apoio.
E na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, os avanços da reforma política. Entrevista o deputado federal Vicente Cândido, do PT, relator da reforma política na Câmara Federal. Obrigada, deputado, por estar conosco. Bom, eu tenho que começar com essa notícia agora. Como é que o senhor viu dessa decisão do Onyx Lorenzoni de retirar isso que estava sendo tão polêmico e visto até como sendo um mecanismo de defesa para esvaziar a Lava Jato? Olha, eu não sei qual a profundidade ali do que ele escreveu, mas eu acho importante você ter algum dispositivo na lei que responsabiliza também o Ministério Público e também juízes. Mas já tem, né? Não é pouco os casos que aparecem, mas eu acho que isso dá para acertar no abuso de autoridade, que é o projeto que está no Senado Federal, que o presidente Renan está prometendo votar. Muito polêmico também, Também, né? mas também, tem que ter né? algum nível de responsabilidade. Tem para todos nós, por que não pode ter para o juiz e para o promotor? Mas já tem. Qual? Já tem juízes, já tem quando eles se excedem, quando eles ferem os limites da sua competência, eles têm que responder. Mas você ancora muito em cima da imunidade, da preservação da fonte, como tem também para jornalistas, né? Sim, mas para eu acho que precisa, ou seja, a lei já contempla. Precisa ser mais contundente, mais claro, mais objetivo na lei. Ou precisa da aplicação da lei que já existe? Precisa da aplicação, mas também precisa encorajar os aplicadores da lei, que são os juízes, esse é o problema, né, de que eles também cometem crimes, cometem irresponsabilidade, cometem improbidade. Sim. Que não são santos, não estão acima da lei, não é nenhuma santidade, não. Tanto que a lei mas tá às vezes tentam se pousar dessa forma. Tem juiz na cadeia, né? Mas muito pouco, né? Sim. Muito pouco. Bom, aí é outra coisa, muito é a aplicação da lei. Mas falando em lei, antes de falarmos da reforma política, eu quero falar de um projeto que o senhor apresentou e que profissionais da comunicação estão muito atentos a esse seu projeto. Da nossa pauta aqui, tá? Que é a proibição da transmissão das sessões plenárias do Supremo em processos penais e civis. O que motivou o senhor a apresentar esse projeto que impede a transmissão desses julgamentos? E o seu projeto já está sendo chamado de proposta antitransparência. Não tem nada a ver a transparência do órgão, de um órgão público, com você proibir a execração pública de eventuais vítimas, né? Beccaria, que era um jurista italiano, dizia que a maior condenação que se pode dar para uma pessoa é a execração pública. Às vezes a condenação de pagar multa ou de até cumprir penas, restrição de liberdade, ela não é tão pesada quanto a execração pública. E muitas vezes vem a absolvição ou a pessoa não é condenada, mas ele já pagou caro por aquilo. A gente conhece alguns casos no Brasil, inclusive aqui em São Paulo. A única corte no mundo que tem TV que transmite ao vivo qualquer sessão, seja civil, seja penal, é o Brasil, é o Supremo Tribunal Federal. E o senhor não vê isso como avanço? Que muitos dos ministros... Não, de jeito nenhum atraso. Nos Estados Unidos é desenho, não pode nem ter fotografia. Mas na Estados Alemanha, Unidos é a referência? Isso é uma loucura. Acho que eles não pensaram quando fizeram isso. E a liberdade, e a dignidade da pessoa humana, onde está? Eu vou lá, sou execrado, depois sou absolvido e quem vai pagar para mim os danos morais e a minha família? Deputado, só para eu entender. Execrado porque se é um julgamento que tem começo, meio e fim, e o cidadão pode acompanhar e ver o resultado daquele julgamento, condenação ou absolvição. Onde que está a execração? Não entendi. Na exploração da dignidade humana. Mas por quê? Se é um julgamento, está acontecendo, é público. O julgamento depois eu sou absolvido, não é um ato escondido. Eu fico um ano em manchetes negativas. Eu sou absolvido, sai uma linha. Não, mas aí, exatamente, sendo transmitido pela TV Justiça, não é uma linha só. Todo mundo vê que foi absolvido. Isso não é bom para o próprio réu? Você acha justo um caso de família, um caso pessoal de família? É que nós estamos focando no caso político. E vieram perguntar para mim, foi o mensalão que te motivou? Não. É estudando isso no mundo. Só o Brasil, só o Supremo Tribunal Federal tem uma TV que pode transmitir tudo a qualquer hora. E muitos juízes, muitos ministros só ficam incomodados com isso. Quando inventaram essa TV, não pensaram nisso. Faz matéria constitucional, que é didático, que pode ser uma aula pública. Agora, por que eu vou colocar famílias, pessoas no foco
sendo que não há necessidade nenhuma, o mundo não faz assim. Mas a lei já prevê o segredo de justiça. O que está enquadrado nessa sua preocupação o segredo de justiça no processo, já não é, o segredo de justiça no processo em segredo é uma coisa. de justiça. O segredo de justiça no processo é uma coisa, agora a execração pública das famílias das pessoas é outra coisa. Mas se está em segredo de justiça, não há a exposição. Então esse seu temor da execração não teria razão de existir. Mas nem todo juiz dá segredo de justiça. Não, quando dá, porque tem amparo legal, muita subjetividade no segredo de justiça. Nem todo mundo dá no primeiro grau, no segundo grau. Mas por que só o Supremo tem que ter essa TV? Por que só ele no mundo tem que ter essa TV aberta? Abre para a matéria constitucional. E por que não? Para o debate. Por preservação da dignidade humana. Sabe quantas matérias nós conhecemos aqui em São Paulo que depois a pessoa foi absolvida, mas a vida dele já tinha ido para o vinagre. Já tinha acabado com a vida dele empresarial e na família e entre os amigos. Bom, tá certo. Ficou explicado, eu argumentei naquilo que eu tive dificuldade para compreender. Vamos falar então agora da reforma política. Uma reforma política que eu tenho certeza que para muita gente é de difícil compreensão. Os candidatos nessa eleição, partidos, tiveram a percepção de muita dificuldade com algumas mudanças na lei eleitoral. E afirmo que 2016 foi, assim, a pior campanha da história. Eu quero ouvir se já se chegou, nesse projeto de reforma política, a um entendimento sobre aquilo que deve ser urgentemente mudado. Financiamento e forma de votação, né? Para a gente pregar o financiamento público, nós vamos ter que baixar muito o custo de campanha. E o custo de campanha está muito na quantidade de candidatos no Brasil. Aí a tese primeira, que no mundo pratica, 80% dos países do mundo, é a lista fechada, algumas com flexibilidades. Mas se você não restringir a quantidade de candidatos, né, e a campanha nominal, fica mais difícil da gente defender o financiamento público. Nós tivemos em 2014 uma campanha que custou 5,5 bilhões e 2012 uma campanha que custou 5 bilhões mais ou menos. O senhor acha possível que nos itens que estão sendo ali estudados pelas comissões, por vocês na reforma política, que a proibição das empresas fazerem doações possa ser revertida? Eu acho difícil, acho que não tem mais espaço para isso no Brasil, não tem cultura para isso. A Lava Jato criou um trauma em tudo isso. Os grandes doadores do Brasil estão hoje sendo condenados, né, que são as empreiteiras e bancos, né? Acho muito difícil, alguém defendeu, mas não acredito em eco no Brasil para voltar financiamento empresarial. Até mesmo os Estados Unidos hoje tem restrição, tem cuidado, as empresas estão tentando se preservar, estão montando entidades, associações para arrecadar dinheiro, para você não expor nominalmente as empresas. Eu acho que o mundo caminha para um financiamento público misto com doações pessoas físicas. A questão da origem do dinheiro deve ser contemplada, porque já foi apresentada assim, a preocupação que barreira para financiamento possa permitir a ocultação do doador. Que o crime organizado, por exemplo, invista nas campanhas. Esta campanha agora, de 2016, há essa suspeita. Precisa investigar melhor, porque teve muita restrição, faltou dinheiro no mercado e teve financiamento de algum jeito. Mas mostra que não é o modelo, nós vamos ter que rever isso muito rapidamente, essa medida para 2018. Se nós vamos defender o financiamento público misto, com financiamento das pessoas físicas, dando limite inclusive para os próprios candidatos, que a gente viu no Brasil que vários candidatos compraram a tua campanha. O próprio João Dória, que financiou, não estou dizendo que ele comprou a campanha dele, mas ele tem um financiamento próprio para ele e para vereadores, já mostram a esquizofrenia do sistema. Ou seja, esse é um ponto que nós temos que debruçar para 2018, vai ter que achar alguma solução. Agora, o Brasil é muito grande, financiamento de campanha presencial no país presencialista, é muito difícil você encaixar no financiamento público. Você pega o mundo parlamentarista, monarquia, Japão, as campanhas são mais baratas que não tem campanha de presidente. Estados Unidos a campanha é praticamente privada, financiamento privado. Então o Brasil vai ter que fazer uma ginástica muito grande para encaixar dentro do financiamento público uma campanha caríssima, um país de 200 milhões de habitantes, de dimensões continentais,
que você tem que financiar governador, prefeito, presidente da República. Não vai ser fácil achar uma alternativa, mas nós vamos ter que Precisa ampliar esse debate, né? Precisa ampliar esse debate. Porque a sociedade está distante disso tudo. Eu estou propondo, Maria Lídia, a gente fazer uma reforma que não precisa ser 2018 a data fatal, que a gente aplique algumas medidas para 2018, mas que a gente faça um programa para 10 anos para que a gente possa fazer uma reforma política com qualidade, sem pressa. Eu acho que esse é o tipo do projeto que você vai fazer bem se fizer devagar, vai fazer rápido se fizer devagar. Se fizer com muita pressa, pode sair o que saiu na reforma política do ano passado, que foi mais confusão do que solução. Nós estaríamos acompanhando. Muito obrigada, deputado. Uma boa noite. Boa noite. Gamberini. Você vai ver a seguir, a Federação Internacional de Basquete suspende o Brasil de todas as competições. E a Fórmula 1, Hamilton vence Massa, se despede de Interlagos. Se quiser dicas de Nova York, eu posso dar várias. Mas no Brasil, minha dica é: tenha uma conta no Bradesco Prime, o meu banco. Porque lá eu tenho atendimento personalizado, consultoria de investimento e, é claro, serviços internacionais. Porque uma hora eu posso estar em um lugar. Logo depois, em outro. Bradesco Prime. Viver é Prime. Quem tem paixão por comunicação sabe muito bem qual faculdade escolher. Aquela que prioriza a formação ética e humanística, sem deixar de lado vivência e experiência. Porque não basta estar preparado para o mercado. É preciso estar pronto para a vida. Se você quer se formar e transformar o mundo, faça Casper Libero. Vestibular 2017. Inscrições abertas. Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação. No Todo Seu desta segunda, vamos conhecer mais sobre a cultura afro na série Consciência Negra. Conversar sobre parque de diversões com o jornalista Maurício Nunes. Agora eu quero. E curtir o pop rural da dupla Ana Vitória. Voltar pra me aprender de novo. Todo Seu, nesta segunda, 10h30 da noite. Longe de você. Vamos agora às notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Seleção brasileira volta a campo amanhã para defender a liderança nas eliminatórias para a Copa do Mundo. Celso Cardoso. Pois é, Estela, há pouco a seleção brasileira fez um treino de reconhecimento do gramado do Estádio Nacional de Lima, onde na madrugada de terça para quarta enfrenta a seleção peruana. O clima para o jogo, ao considerar a chegada da delegação brasileira, a Lima foi o melhor possível. O Tite foi muito bem recepcionado pelos torcedores peruanos que ficaram ali nos arredores do hotel. Realmente a seleção volta com prestígio ao Peru. E os brasileiros você acha que já estão convencidos de que o Brasil está jogando bem? Ah, sem dúvida. O aproveitamento do Tite é fantástico, né? 100% de aproveitamento, 5 vitórias em 5 jogos contra adversários difíceis como Equador fora, Colômbia em casa, Argentina. Realmente, o clima do Tite com a seleção brasileira ou da seleção brasileira com o torcedor é de lua de mel e nem poderia ser diferente. O Brasil está a uma vitória de conquistar a vaga para a Copa da Rússia. Vaga que estava, né? Quase perdi. Exatamente. Tá certo, vamos falar de Fórmula 1. O inglês Lewis Hamilton venceu o Grande Prêmio do Brasil no fim de semana, colocando pressão em cima do alemão Nico Rosberg, que estava com uma mão no título. Pois é, o Brasil viu uma corrida emocionante. Além da despedida de Felipe Massa do Brasil e no Brasil, a decisão do título agora vai ser na última corrida do ano nos Emirados Árabes. A diferença entre o inglês e o alemão, que era de 19 pontos, agora é de apenas 12. Debaixo de muita chuva e com vários acidentes e derrapadas, o Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1 terminou com vitória do inglês Lewis Hamilton. Com a vitória, o piloto da Mercedes conseguiu diminuir a diferença entre ele e o companheiro de equipe, Nico Rosberg, líder do campeonato. Os dois disputam o título deste ano e o alemão chegou em segundo lugar na prova de Interlagos, mantendo-se 12 pontos à frente do inglês. Com o resultado, Rosberg pode chegar até em terceiro lugar na última corrida do ano para sagrar-se campeão do mundo em 2017. A prova em Interlagos marcou também a despedida de Felipe Massa no Brasil.
O piloto da Williams bateu o carro e foi obrigado a abandonar a corrida muito emocionado. A volta de Felipe Massa para os boxes foi aplaudida por mecânicos de várias equipes rivais, numa cena rara na Fórmula 1. Mesmo as escuderias adversárias reconheceram o esforço e os 14 anos de história do piloto brasileiro na categoria. A última corrida de Massa será em Abu Dhabi, daqui 15 dias. Nessa tarde, numa partida de futebol beneficente com amigos, Massa comentou a despedida dele em Interlagos e a aposentadoria da Fórmula 1. Não imaginava um carinho tão grande, né, da torcida, das equipes, da Fórmula 1 inteira, de todo mundo. Tenho só que agradecer. Bela despedida. A Federação Internacional de Basquete suspendeu o Brasil de todas as competições da entidade até março do ano que vem. Menos de 3 meses após o fim da Olimpíada no Brasil, a instância máxima do basquete mundial afirma que há um descontrole total das contas e da organização interna na Confederação Brasileira. E por isso, a FIBA impediu a participação brasileira nas competições estrangeiras até que alguma medida seja tomada. Desde setembro deste ano, a Federação Internacional já tinha nomeado um interventor para colocar ordem na organização e nas dívidas da CBB, a Confederação Brasileira de Basquete. A entidade brasileira tem dívidas acumuladas de mais de 17 milhões de reais com os órgãos estrangeiros da categoria. Porém, a FIBA alega que a situação no basquete brasileiro só piorou depois da intervenção. A gota d'água foi o país não enviar delegação brasileira para participar do Mundial Juvenil. Segundo a FIBA, a suspensão do Brasil vale até março de 2017, data que o Comitê Executivo da entidade vai reavaliar a situação do país. Em nota, o presidente da CBB, Carlos Nunes, que dirige a entidade desde 2009, afirma que recebeu com surpresa a suspensão e que vem trabalhando para pagar as dívidas com a FIBA e reorganizar o basquete brasileiro. Se passar um pente fino nas outras confederações, federações... Sai muita coisa. Celso, muito obrigada. Uma boa noite para você. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Outras notícias na nossa edição das 10. Boa noite. Nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma excelente noite para você. Até lá. Conheça melhor os costumes da cultura africana no Todo Seu, 10h30 da noite.